Fala pessoal, tudo jóia? Luiz aqui. Vim bater um papo com vocês hoje sobre infraestrutura, sobre Docker, sobre alta disponibilidade, escalabilidade, essa sopa de letrinhas que aparece aí no dia a dia e que a gente acaba ouvindo falar, vendo os grupos ali. Eu estou ativamente também recentemente falando sobre isso com vocês, né? E temos um curso também aqui onde eu toco nesse assunto, onde eu falo sobre esse assunto. Aproveitar para situar vocês nesses pontos aí, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, eu sou o Luiz, sou embaixador do NHN, do Chatwood, do Base Roll, do Miro, de um monte de ferramenta. Graças a Deus, aí, o trabalho nosso é bem reconhecido pelas ferramentas, né? E de tempos em tempos, eu faço com vocês aqui esse meetup para bater um papo, para a gente poder conversar, se entender e explicar para vocês alguma coisa sobre esses assuntos que envolvem o Martech, né? Que é a junção do marketing com a tecnologia. Então, hoje o nosso papo é sobre infra com Docker, tá? Pessoal, eu vou falar com vocês, né, aqui sobre o problema. Por que motivou eu a vir aqui e bater esse papo com vocês? Há 2 semanas atrás, tivemos um problema na Hetzner, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, porque todo provedor dá problema. Para algumas pessoas ficaram realmente surpresas com isso. Pô, Luiz, travou lá a Hetzner? Travou, é. Por que não? Né? Por que a Hetzner não pode travar? Né? Todo mundo trava. Esses dias eu fiquei com o Circle fora do ar porque a Amazon travou e me colocou uma pulguinha na orelha assim, ó, será que a galera tá achando que o negócio é infalível? Né? E realmente perguntei para um, perguntei para outro, o Edson também faz um trabalho maravilhoso no suporte ali, e a gente começa a entender um pouco a cabeça da galera, né, de como as coisas funcionam. E o que mais me chamou a atenção, pessoal, é que muita gente roda o seu Swarm numa máquina só. Né? E aí eu falei, caramba, bicho, a gente fica às vezes, por que cai a infra do cara? Quando a gente vai olhar, ele realmente está usando uma máquina só. E aí eu falei, pô, tem um curso lá, no curso eu mostro pelo menos 3 máquinas, né? Você dividir para conquistar. Tem o Expert, onde a gente fala de alta disponibilidade. Então eu falei, pô, vou gravar um meetup aqui com eles, vou fazer um papo com eles aqui, para a gente poder conversar e falar sobre isso, porque realmente me espantou, pessoal. A primeira coisa que é bom a gente pacificar aqui é o seguinte: as infras vão cair em algum momento. Nenhuma delas te dá 100% de nada. Eu acho que na vida não tem nada 100% de nada. E ali, pessoal, vamos colocar aqui no seu contratinho com o cliente, você tem que repassar isso aí, viu? Olha, cliente, seguinte, 99 ponto alguma coisa por cento de uptime. Vai ter aquele 1% que você vai deixar como sobra ali, para você não se encrencar na hora que a sua infra cair. E o que eu posso fazer para evitar ao máximo isso, tá, gente? Eu posso remediar. Por que eu posso remediar? Porque eu posso criar o meu Swarm, eu posso criar a minha infra em mais de um provedor. Ou até mesmo no mesmo provedor, mas em região diferente, em máquina diferente. Vocês aí que fizeram o curso, vocês viram na hora que eu ensino vocês a criar a VPS, tem um truquezinho lá na Hetzner, chamado Placement Group, que vai ajudar vocês demais nessa questão de hack, de não deixar suas VPS no mesmo lugar, na mesma máquina física. Só que além disso, quando eu vou falar de alta disponibilidade, eu tenho que ampliar o meu horizonte. Então, eu posso, inclusive, sair da Hetzner. Eu posso falar assim, Luiz, eu vou rodar então uma máquina na Hetzner, uma no DigitalOcean, uma no Linode, uma na Amazon, uma eu vou rodar aqui em casa. Tudo isso, pessoal, isso é alta disponibilidade. E isso aí vai ajudar você a se livrar um pouco de travamentos inesperados, problemas de segurança, né? Você ter um retrabalho de ter que chegar lá e configurar tudo de novo. Né? Então, eu acho que é importante, pessoal, porque assim, se você tem a infra frágil, você vai ter um crescimento limitadíssimo. E não só um crescimento limitado da sua parte, mas do cliente. Vamos lembrar que a boa venda é aquela venda que você faz mais de uma vez. Então, uma vez que você vendeu para o cliente um pacotinho simples, olha, cliente, é uma maquinazinha legal ali. Não quer dizer que tem que ser uma máquina só, quer dizer que você vendeu para ele um pacote menor. Em algum momento, esse cara vai crescer. Eu quero que todos os meus alunos fiquem milionários e que eles venham e façam a rematrícula, que eles continuem aqui no grupo comigo. E você tem que ter a mesma pegada com os seus clientes, né? Então, pensando nisso, pessoal, eu falei assim, vamos fazer então esse meetup aqui
e vamos conversar sobre escalabilidade, né? Eu tenho aqui, pessoal, na Hetzner, um exemplo clássico, que isso aqui é o mínimo. O que é o mínimo, pessoal? Estou falando do mínimo mesmo, tá? É 3 máquinas, 3 managers e o meu banco de dados. Nesse caso aqui, pessoal, nesse caso específico, olha só, eu tenho aqui os meus managers 1, 2 e 3, e eu tenho um banco de dados à parte, um banco de dados separado. Por que eu fiz isso, pessoal? Se cada uma dessa máquina aqui, ó, se essa máquina 1 aqui cismar e desligar, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A minha infra continua funcionando. Então, desde o início, eu tenho que me preocupar com isso daí. E se der alguma coisa? E se me der uma dor de cabeça? E se travar? E se ficar fora do ar? Quando eu monto uma máquina só, eu vou criar um termo, que é um termo que vocês gostam de termos, né? Alguns anos atrás eu trouxe lá o débito técnico. Até o Edson ficou, né? Acho que a gente ficou uns bons meses, para não dizer anos aí, a gente ficou conversando sobre débito técnico, né? Só que além do débito técnico, pessoal, o débito técnico é o seguinte: eu estou fazendo algo, talvez consciente, que aquilo ali tem problema. Que aquilo ali vai gerar para mim um problema futuro. Por isso que é um débito técnico. Eu vou ter que pagar esse boleto em alguma vez. E vou pagar como? Vou pagar com travamento, eu vou pagar com cliente reclamando para mim, eu vou perder informação, enfim, alguma coisa vai acontecer e eu vou ter que sofrer alguma consequência para poder aprender a não ter mais débito técnico, né? E tem um outro termo que tem a ver com a alta disponibilidade, que é o SPOF, Single Point of Failure. O que é isso daí? É o único ponto de falha. Eu só preciso de um pontinho, só um pontinho que falhe, para eu poder chegar ali e falar assim: olha, gente, eu vou travar aqui o sistema. O meu traffic, ele é um SPOF. Chegou uma requisição nele, ele distribui para dentro do seu swarm. Se trava o seu traffic, as máquinas podem estar de pé, o seu workflow pode ser o mais perfeito de todos, pode estar tudo maravilhosamente funcionando. Vai ficar fora do ar. Por quê? Porque você colocou ali um SPOF. Então, quando eu falo de alta disponibilidade, pessoal, além do débito técnico, eu tenho que tentar o máximo possível mitigar o SPOF. Tirar aquele sistema que, se ele cair, tudo cai. Ó, tem um que é polêmico, bem polêmico, o Supabase. O Supabase, por si só, ele é um SPOF. Por quê? Se cai no Supabase, cai tudo. Tem gente que vai lá no Supabase e coloca o NA-Chain lá dentro, o Chat-Ult lá dentro, a Evolution lá dentro, Typebot lá dentro e os próprios dados lá dentro. Se cai o Supabase, você fica com terra arrasada. Você fica literalmente sem nada para poder socorrer você e ajudar você. Então, quando eu falo de alta disponibilidade, pessoal, eu tenho que trabalhar com isso. E a ideia de eu ter 3 managers, eu ter 3 máquinas que podem liderar o meu swarm, é justamente para isso. Se esse cara aqui cai, esses 2 aqui, eles vão assumir na hora, instantaneamente. No swarm, eu posso ter quantos managers eu quiser, porém, só vai ter um que vai ser o manager principal, o manager ativo por vez. Então, nesse nosso caso aqui, pessoal, geralmente o manager 1 é o atual, é o manager que está ativo. Se eu derrubar ele, o Docker vai falar assim: acho que eu vou pegar esse manager 2 aqui e eu vou transformar ele no manager ativo. E beleza, então agora eu tenho 2 managers trabalhando, controlando o meu swarm, escalando o serviço, gerenciando o serviço. Se porventura esse cara voltar, ele não vai roubar o ativo do 2. Ele continua quietinho ali, ele vai virar um manager, ele está funcionando, estou rodando container nele, porém ele não é mais o meu manager ativo. Quem é o meu manager ativo agora é o 2. E assim vai, eu posso colocar mais máquinas no meu swarm. Então, pessoal, quando eu falo de alta disponibilidade, é isso, é ter garantia que no pior cenário a coisa vai continuar. No pior cenário, a coisa vai andar. Eu vou chegar aqui e vou falar assim: olha, gente, travou a máquina, travou 2 máquinas, travou 3 máquinas, mas eu tenho uma funcionando para salvar a lavoura. Isso é a alta disponibilidade, tá, gente? Outro ponto que eu acho legal a gente conversar, né, em relação aqui à disponibilidade e tudo, é que eu não posso confundir isso com uma concorrência grande, com escalar o meu sistema. Então, olha só, pessoal, uma coisa é eu falar para vocês o seguinte: eu vou receber 100 mil webhooks no dia.
Para lidar com 100 mil webhooks no dia, eu estou falando de escalabilidade. Eu tenho que dimensionar a minha infra para absorver essa carga de trabalho. Tá? Então, ali, estou falando talvez de uma empresa grande, ou um sistema grande, um workflow grande. Estou trabalhando em quantidade, em número, beleza? Quando eu falo em disponibilidade, eu não estou falando em quantidade, estou falando em importância. Pessoal, no meu caso aqui, eu vendo o curso pelo Hotmart. Então, se agora, nesse momento, alguém comprar o curso, eu tenho que estar com o meu NHN online, os meus sistemas online, para liberar o acesso para ele. Se eu não liberar o acesso para ele em menos de 1 hora, o Hotmart vem e me cobra. Então, nesse caso, pessoal, não importa a quantidade. O que importa é o seguinte, eu vendi para o cliente algo que tem que estar de pé. Pode não ter ninguém falando com o seu agente agora, ele tem que estar em pé. Pode não ter ninguém comprando o curso agora, mas tem que estar em pé. Para a hora que vier esse webhook, ele tem que estar disponível. Então, a disponibilidade não tem a ver com o seu tamanho, o tamanho do seu cliente, não tem a ver com isso. Tem a ver o seguinte, qual que é a importância do que eu estou montando. Então, e eu não sei que hora que alguém vai comprar o curso, eu não sei a hora que alguém vai mandar um oi no meu agente, mas eu sei que a hora que acontecer isso, o meu cliente espera que ele responda. O Hotmart espera que eu continue aquele processo que eu prometi para ele que eu vou fazer, de colocar o aluno na minha plataforma e liberar o acesso para ele. Isso é a disponibilidade, tá, gente? Então, não vamos confundir. É claro que muita gente vai querer os dois. Luiz, eu quero estar altamente disponível e se vier uma carga de trabalho bem grande, eu também quero conseguir absorver. É isso, pessoal, tá? É importante a gente considerar isso daí. Então, falei com vocês de disponibilidade, escalabilidade, SPOF e débito técnico. E aí vem um outro ponto que a gente acaba pegando muito, né? Muita gente, pessoal, tem medo de crescer porque tem medo da instabilidade. A gente recebe no suporte, né? Depois o Edson vem aqui e conversa com vocês. A gente recebe muito no suporte esses relatos. Pô, Luiz, será que se eu colocar 10 clientes aqui no meu NHN, ele vai aguentar? Será que se eu colocar 10 clientes no chat útil, ele vai aguentar? Pessoal, o software, esses principalmente, foram feitos para isso. O que você tem que ver é como você veio aqui e configurou. Então, se eu tenho uma topologia dessa, e falar, pô, eu tenho várias máquinas no meu Swarm, as minhas máquinas têm uma capacidade legal de processamento. Eu não coloquei um celularzinho Nokia lá para processar as coisas, gente. Coloquei uma maquinazinha com X CPU, X memória. Coloquei mais de uma, porque se uma falhar, eu tenho a outra. Tem ali uma certa redundância nisso. Com certeza, o seu NHN vai estar mais apto a receber 10 clientes. O seu chat-ut vai estar apto a receber 10 clientes. Agora, se eu vou lá, rolo no comandinho, numa máquina só e quero milagre, não tem. Não tem, tá, gente? Infelizmente, não tem, tá? E muita gente embarca nessa. É uma tríade. Eu sempre falo para vocês no curso, acho que todo curso eu falo isso. Para me dar facilidade, me tirou muita coisa. Não tem como eu ter um negócio certinho, perfeito, completo e ele ser ao mesmo tempo fácil. É muito difícil, tá, gente? Alguma coisa foi tirada para que aquilo pudesse ser fácil. E é aí que mora o problema, e é isso que é o débito técnico, né? O que será que foi tirado de você para fazer esse processo ele ser simples e prático? Então, muita gente tem medo de crescer por causa de estabilidade, por causa de ter problema, e não precisa. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês comecem a usar o NHN cada vez mais, tá? Mas eu também sei que para fazer isso e para promover isso na vida de vocês, eu tenho que ter o conteúdo lá, eu tenho que ter o suporte, eu tenho que ensinar vocês a montar algo capaz de receber isso. Então, tanto faz se você quer escalar, aumentar a quantidade ou transformar ele em mais disponível, eu acho, pessoal, que desde o primeiro dia, você já tem que começar assim. Tá? Começar com uma base sólida, porque você está male montando um negócio digital. O seu papel aí é de empreendedor, muitas vezes é de empreendedor. E não queira achar, porque você monta para você, que você não é empreendedor. Eu vou dizer para vocês, pessoal, as minhas coisas eu faço com mais tato ainda, porque no meu caso, a minha empresa é digital, a minha empresa é online. Eu tenho que ter controle sobre ela. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que monitorar. Então não tem não tem essa de falar assim, Luiz, eu tô montando para mim, cara. Putz, cara, para você tem que ser melhor ainda. Porque você depende disso. Não sei você, mas eu dependo disso, tá?
E o seu cliente também, com certeza. Então, construa a sua empresa, o seu negócio, o seu sonho de ter uma empresa digital, uma base sólida. A base sólida começa com a infra. Pessoal, para pensar comigo, nem todo mundo vai usar o ChatUt, nem todo mundo vai usar o NaHN com agente de IA, nem todo mundo vai integrar um CRM pelo NaHN, mas 100% das pessoas vão utilizar o Docker. Ele está presente em 100% das pessoas que vocês conhecem, que usam essas ferramentas. Então, se você conseguir montar a base sólida, você consegue trabalhar melhor, escalar melhor e perder o medo, né? E você que é empreendedor, você fica até mais tranquilo, porque você sabe que a hora que aparecer um bom negócio, uma boa oportunidade, você não tem que sair correndo para grupo, não tem que sair correndo para lugar nenhum, você tem que estar no controle dessas coisas. E a infra, pessoal, ela é insubstituível. Não tem como falar assim, não, eu não vou ligar para a infra. Não tem. Ela tem que ser monitorada. Se ela cai, tudo cai. Se ela não está bem feita, as coisas não funcionam. Quer um exemplo? Esse ano, vamos pegar 2025 aqui, ó. O Enate, ele lançou o MCP. A gente teve que, na infra, resolver um problema do MCP. É o fato do webhook ser escalável e o MCP não. Agora, ele lançou um MCP HTTP, então agora ele passou a ser escalável. E, de novo, pela infra, agora eu vou poder criar réplicas. Então, eu tenho meu MCP e eu tenho meu webhook. Aonde que eu gerencio isso? Na infra. Além disso, o NTN lançou os Task Runners. Então, eu tenho que configurar os Task Runners. Inclusive, os Task Runners têm um container sidecar. Ou seja, ele pode ter um outro container que vai rodar o Task Runner. Então, não tem como eu utilizar o NaHN se eu não olhar para a infra. O mesmo vale para o ChatUt. O ChatUt 4 implementou o PG Vector. Não tem como falar assim, Luiz, não vou ligar não. Se você não ligar, você não atualiza para o ChatUt 4, porque ele pede uma coisa muito específica no banco de dados. Além disso, o ChatUt também tem a API. Eu posso lançar um container e falar assim, ó, ChatUt, esse cara aqui, ó, ele é só API. Eu tenho a minha interface e eu tenho a minha API. Então, de novo, tá, gente? Por mais que muita gente vende facilidade, e eu não ligo de vender facilidade, tá, gente? Eu ligo de vender o trabalho. Eu vou falar assim, ó, dá para você ganhar 10 conto, dá para você poder fazer. Eu acho que é plenamente possível, tá? É plenamente possível. A diferença é que eu falo para vocês assim, gente, se você não estudar, não vai dar. Se você colocar 5 clientes no ChatUt numa máquina só, vai travar, meu irmão. Não tem milagre, não tem como funcionar isso daí, né? Então, eu acho, pessoal, que tá na hora de vocês começarem a construir bases mais sólidas, porque já estamos bem avançados em relação ao marketing digital. A IA está cada vez mais profundo aí, enraizado mais profundo na nossa empresa, e eu não posso deixar de olhar isso daí, né, e verificar, tá, gente? Isso aqui é importante que vocês entendam que não é só tecnologia. Isso aqui é o empreendedorismo. Pessoal, eu trabalho com isso tem mais de 10 anos. Na comunidade Mautic, no Mautic, esse ano eu faço 10 anos. Desses 10 anos de Mautic, o que a gente mais fez foi instalar sistema dos outros. É um mercado gigante. É gigante esse mercado. Instalar NaHN, instalar Mautic, depois entramos com o ChatUt. Por muitos anos instalamos Typebot, né? Antes do Typebot ser moda, a gente já tinha Typebot na Promovo Web, a gente já usava o Typebot, a gente já fez evento de Mautic há 4 anos atrás com o Typebot. Então é importante entender, pessoal, que esse mercado é muito grande e no seu contrato, no seu plano de negócio, tem que estar a gestão da infra. Eu não posso vender para alguém um agente de IA, uma recorrência de agente de IA, se eu não cuidar da infra dele. Porque se a infra não estiver boa, o agente não responde. Se a infra não estiver boa, não dá conta. O Edson sabe, a gente vê empresas grandes, com grandes problemas de escalabilidade, com sistemas fora do ar. Por quê? Porque alguém em algum momento negligenciou a base, a infra, construiu a casa na areia, não fez uma fundação. Bateu um ventão lá, pessoal, o negócio balançou. E aí, falo para vocês, eu sou empreendedor faz muito tempo, né? Tem empresa, tem mais de 15 anos que tem empresa. E eu não gosto de ficar assim, eu não gosto. Uma coisa que eu quis para minha vida foi poder viajar e não ter que levar um notebook. Foi eu poder ficar livre disso. E como que eu fico livre disso? Dependendo do cliente, eu ofereço para ele algo de alta disponibilidade. Tem diversas maneiras. Lá no curso, eu mostro para vocês como você pode receber webhook no Supabase, como você pode do Supabase pôr o item na fila,
como você pode do Supabase colocar no Rabbit ou no próprio Supabase, como que você pode fazer uma estratégia de Supabase e enviar para o seu NAHN. Por quê? Eu quero dormir, pessoal, eu quero dormir, eu quero viajar, eu quero poder atender um cliente sem ter outro me infernizando aqui porque está fora do ar. Empreendedorismo é isso, é usar as coisas com inteligência, com sabedoria, tá? E a infra, pessoal, de novo, 100% das pessoas vão utilizar. Não existe uma pessoa hoje que usa algo online e que não é impactado por uma infra. Seja ela boa, seja ela ruim, mas você que está montando, eu espero que você monte, né? Isso aí, ó, traz mais confiança do cliente, diferencia você da concorrência, aonde todo mundo faz a mesma coisa, você que é diferente e você tem a pretensão de ser cada dia melhor, de cada dia entregar mais, é uma diferença para você. Hoje, o mercado é gigante, gigante. Em algum momento satura. Sempre vai saturar o mercado. Uma satura para quem faz igual, para quem está na massa. Espero que vocês saiam da massa, se diferenciem da concorrência, né? Além, pessoal, de você ter mais possibilidade de criar os seus próprios produtos, né? Sejam eles um SaaS, uma agência, tudo isso é vendável. Tem a ver com tecnologia? Tem, mas não é só tecnologia. Também tem a ver com empreender. Aqui na comunidade tem inúmeros casos, inúmeros, centenas de casos de empresas que mudaram por causa da infra. Mudaram no sentido de ter menos problemas. Menos problemas não quer dizer não ter problemas. Significa menos problemas. E quando tem um problema, o cara sabe resolver. É importante entender isso daí. Vai dar pau, vai travar. Em algum momento, alguma coisa não vai funcionar. Faz parte do software. Tá? E por fazer parte do software, você tem que ser um cara que tem que ir lá e tem que resolver isso daí. Né? Eu não posso ficar a vida inteira dependendo de terceiro. Então, acho que é importante que vocês também cuidem um pouquinho mais disso. Beleza, pessoal? Então, pegamos aqui essa questão aqui da Hetzner e expliquei para vocês que ter mais máquinas ajuda. Eu prefiro 4 máquinas de 2 GB do que uma máquina de 8. Por quê? Ah, Luiz, mas a de 8 não é melhor? Sim, a de 8 é melhor. Só que ela é um SPOF. Se ela cair, parou tudo. Então, eu vou seguir o que a minha avó ensinou desde criança para mim. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Então, de novo, eu prefiro ter uma topologia dessa daqui, onde eu vou ter várias máquinas para eu ter alguma certa garantia, do que eu ter um maquinão. E não adianta, o maquinão parou, pessoal, parou do mesmo jeito, seja o tamanho que for a sua máquina. Se ela ficar offline, o cliente vai reclamar. Nesse modelo aqui, eu tenho mais máquinas me apoiando. Então, se uma parte cai, se metade cai, eu tenho ainda metade funcionando. Metade funcionando significa um sistema com uptime ainda. Significa que na desgraça, ali naquela hora, para pô, Luiz, ferrou tudo, eu ainda tenho para onde correr, tá, gente? Então, importante vocês terem isso daí, tá? Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo para vocês, clássico, para vocês entenderem o que é a alta disponibilidade, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, inclusive, esse daqui é o exemplo do curso. Lá no nosso curso, você vai encontrar no NTN Experts, que está incluso em todos os planos no Martech e no YaMakers, você vai ter acesso ao nosso curso de Docker, nosso curso de infra. Tá? Então, independente do que você assinar ali, você vai ter acesso ao mesmo curso. Tá? E ali eu mostro para vocês configurar o Cloudflare Tunnel. E eu tiro o traffic para jogada. Por que, pessoal, que eu vou querer tirar o traffic para jogada? Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o porquê que eu tiraria o traffic. Eu vou ter aqui o meu traffic rodando. Em algum momento, pessoal, do meu dia, em algum momento aqui da minha semana, eu vou começar a receber requisição aqui nesse traffic. Então, não adianta eu ter várias máquinas no meu Swarm, eu tenho aqui várias máquinas no meu Swarm, se o meu traffic ele é um SPOF. Se ele cai, não vai chegar nada para cá. Então, o traffic, quando eu tenho um modelo de um sistema, ele funciona. Porém, contudo, todavia, pessoal, quando eu vou olhar na realidade, quando eu vou ver o sistema real, a hora que eu paro e penso assim, pô, será que ele vai travar? Se por algum motivo ele travar, se por algum motivo essa máquina reiniciar, esses caras aqui não adianta eu ter várias máquinas, não adianta eu ter uma série de containers, não vai chegar neles. Então, o que a gente faz quando a gente vem para uma estrutura igual a essa daqui, né, de trabalhar aqui com o túnel?
Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho Manager 1, Manager 2, Manager 3. Vou dar um zoom, acho que é mais fácil vocês verem aí, ó. E pode ver que eu estou rodando o Cloudflare D em todos eles. Então eu não tenho mais um SPOF. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter o meu túnel rodando em todas as máquinas. Se cair uma máquina, eu tenho o túnel rodando em outras máquinas. Eu vou continuar recebendo a minha requisição. Então, quando eu venho para cá, para o modelo de túnel, o que eu vou ter? Eu vou ter as minhas máquinas, aqui. Eu vou ter o Cloudflare, então eu vou ter aqui o Cloudflare na frente. Vai chegar a requisição no Cloudflare. O Cloudflare vai encaminhar para cá, depois ele encaminha para cá, depois ele encaminha para cá, depois ele encaminha para cá. Se ele viu que essa máquina aqui caiu, o que ele faz? Fala, opa, essa máquina aqui está fora. Ela estando fora, ele passa a enviar para cá, para cá, para cá. A hora que essa máquina voltar, ele fala, opa, voltou. Então agora sim eu vou voltar a encaminhar para vocês. Nesse modelo do traffic, caiu o traffic, como eu tenho um só, terra arrasada. Nesse modelo do túnel, muito mais fácil para mim, porque a cada nova requisição, ele vai tentar alcançar uma das máquinas que tem o túnel rodando. Quanto mais máquinas eu tenho no meu swarm, mais ele vai tentar alcançar máquinas para mim. Então, esse modelo, pessoal, eu consigo ter essa tão sonhada alta disponibilidade, né? Então, aqui, como vocês podem ver, né, eu vou ter o Cloudflare D rodando em todas as minhas máquinas. Seja um manager, seja um worker, qualquer máquina que estiver no meu swarm vai ter o serviço do Cloudflare ali. Ela vai ser uma máquina apta a receber uma requisição. Então, eu tirei da jogada o traffic, que vai me criar uma alimentação, vai criar um SPOF para mim. Se ele travar tudo atrás dele, e passei a distribuir serviço em várias máquinas. O mesmo stack, o mesmo trabalho que eu tenho de lançar um stack do Traffic é o mesmo trabalho que eu vou ter de lançar um stack do Cloudflare. E olha que o Traffic é chatinho de lidar, o Cloudflare D não. Para não mentir para vocês aqui, ó, o stack dele tem pouquíssimas linhas. Eu vou no servidor, eu lanço lá no servidor esse meu stack aqui. E eu mando ele rodar globalmente em todas as máquinas, tá? Então, de novo, pessoal, não complica, não é mais difícil, não é um serviço 100% técnico. A aula lá, inclusive, o curso é um curso curto, onde eu falo sobre isso, tá? Então, isso aqui resolve a maioria dos problemas. Pô, Luiz, eu tô aqui na Hetzner. Por algum motivo, cara, não tá recebendo requisição lá. Beleza. O Cloudflare ele vai detectar isso, vai falar, pô, estranho. Essa máquina aqui, eu não tô conseguindo alcançar ela. O que ele faz, pessoal? Ele já escanteia essa máquina e passa a enviar para as outras. Simples. Automático. Né? Não só simples, mas é automático. Então, isso daqui já resolve boa parte dos problemas da galera. Né? Então, eu tiro de uma central e eu distribuo. Dividir para conquistar. Né? Então, assim eu consigo ter uma alta disponibilidade maior do que eu consigo ter com o Traffic. E por que o Traffic é esse problema aqui? Pelo seguinte, pessoal. Eu vou ter que ter o traffic no manager. Por que eu vou ter que ter o traffic no manager? Porque ele vai gerar para mim um SSL. E é o SSL que é o calcanhar de Aquiles nele. Assim que ele gerar esse SSL nessa máquina, se eu, porventura, rodar o traffic num manager B, a hora que ele criar esse SSL aqui, ele vai invalidar esse anterior que ele tem. É um comportamento de segurança dele. Então, eu não consigo ter vários certificados para o mesmo domínio ativo no mesmo swarm. Isso inviabiliza esse uso dele, tá? Então, ele vai sempre ter que ficar recriando o SSL. Chega uma hora que você dá um rate limit. Dependendo da situação que você pode ter de travamento, dependendo de como é que for o seu dia ruim aí, pode virar um problema real para você. Já aqui no Cloudflare, não. O Cloudflare, ele, além de me servir ali o load balancer, ele ser o meu proxy reverso, ele também faz do lado dele o SSL. Então, eu não tenho o SSL nas minhas VPS. Eu tenho o SSL do próprio Cloudflare. Então, eu tenho um serviço a menos rodando. Muita gente aqui já teve problema, com o SSL não sendo renovado por N motivos. Vamos lembrar que o Let's Encrypt acontece, pessoal. A chance que eu tenho de dar um pau desse no Cloudflare é muito menor do que a chance que eu tenho que dar pau no Let's Encrypt, no Certbot, rodando na minha VPS. Então, às vezes, por questão de data e hora da máquina, tem uma série de fatores que podem fazer
com que o seu SSL não seja renovado. Luiz, todo dia acontece isso? Não, mas o dia que acontecer, você vai lembrar de mim. Você vai falar, pô, Luiz, verdade mesmo, né, cara? Podia ter jogado esse SSL para fora da minha VPS e eu ficava tranquilo em relação a isso daí, né, pessoal? Então, é uma maneira que você tem de trabalhar com isso daí, tá bom? Então, acho que ficou explicado aqui como é que funciona essa questão do túnel. Um outro ponto importante, pessoal, em relação ao túnel é a segurança. Então, eu vou ter aqui o Cloudflare e eu vou ter o meu container, um ou mais servidores rodando o Cloudflare D. Esse cara rodando aqui dentro, ele abre, e é por isso que chama de túnel, uma conexão de saída para cá. Então é como se fosse um WebSocket, ele fica com uma conexão aberta. Esse cara aqui nessa máquina também fica com uma conexão aberta aqui. Então, qual que é a vantagem disso? Eu não tenho que me preocupar com os IPs da minha máquina. Eu não vou no meu DNS e vou falar assim para o meu DNS, DNS, olha só, o meu servidor está nesse IP aqui. E isso também é um SPOF. Porque se eu tiver que, nesse modelo, mudar de servidor, eu vou ter que ir lá no meu DNS e falar assim, ó, estava aqui, agora está para cá. O problema de fazer isso aí é que muitas vezes é manual, apesar de o Cloudflare tem API para gerenciar isso daí, só que eu tenho propagação de DNS, tem toda uma questão de tempo também aí, né? O tempo de gerar o SSL, enfim. Nisso aí, você já fica vendido já. Aqui não. Aqui eu vou ter um DNS apontando para o Cloudflare e eu vou ter esse túnel aberto com todas as minhas VPS. Então ele vai vir aqui e esse cara vai ficar buscando no Cloudflare as minhas requisições. Vai ter literalmente uma conexão aberta. E aqui ele vai fazer para você um balanceamento de carga. Então, hora ele encaminha para cá, hora ele encaminha para cá, hora ele encaminha para cá, assim como faz o traffic, de ficar distribuindo as requisições para você entre as máquinas. De novo, pessoal, ele viu que essas duas aqui caíram, ele automaticamente vem aqui, ele corta essa requisição aqui, ele corta essa conexão, fala assim, não vou mandar mais para cá, só vou mandar para essas duas aqui que estão funcionando. Eu posso, por API, de alguma forma, vir aqui e pôr uma terceira máquina, falar, opa, caiu lá, caiu, deixa eu subir aqui. Assim que esse cara subir, o Cloudflare vai enxergar, ele vai falar, opa, tem mais uma máquina que eu posso enviar requisição lá. Então agora tenho 3, né? Tinha 4, caiu 2, subiu mais uma, continuo com 3. Essa dinâmica também ajuda você na correria, ajuda você naquele dia ruim, naquela hora que a água está aqui batendo na cabeça, não está nem no pescoço mais. Isso vai auxiliar você, é uma questão real que pode auxiliar você a lidar, de novo, né, num dia ruim, um momento de falha da sua infra, pode salvar o seu dia, tá? Então, eu recomendo no curso, tem lá esse sistema, ele é um pouquinho avançado, então, o que eu faço em 15 minutos no Swarm normal, eu vou fazer em 18 minutos aqui com o túnel. Mas ainda assim, pessoal, eu queria muito que vocês entendessem, muito mesmo, e a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte, evita ao máximo de vocês ficarem indo só para o caminho fácil. O caminho fácil ajuda você a explorar algo que você não conhece. Eu gosto disso, eu também pego atalhos. Eu pego atalho quando realmente eu tô com uma pressa. Mas no dia a dia, eu vou entregar para o cliente, eu não vou pegar atalho, pessoal. Primeiro, eu não sei quando esse cliente vai crescer. Segundo, se ele crescer, e eu quero que ele cresça, eu quero estar ali apto a poder continuar atendendo ele. E o mercado é cruel. Hoje, pessoal, eu sou de uma época do NHN, eu uso desde 2021. Em 2021, tem uma entrevista minha na NHN, lá no site deles, falando sobre arquitetura de infra. Naquela época, há 4 anos atrás, demorava 6 meses para lançar um projeto. Eu não tinha IA, eu não tinha vibe coding, eu tinha a mão, eu tinha que montar as coisas na mão. Hoje, com vibe coding, você literalmente lança tudo em menos de um mês. A gente vê aqui na comunidade a galera fazer uma reunião, na segunda, terceira reunião, ele já tem um MVP. Então, reduziu muito o tempo. Reduziu tanto a ponto de eu ter que começar já com uma mínima arquitetura, porque rapidinho eu vou ter que mudar. Eu vou ter que escalar isso aí ou transformar em alta disponibilidade ou até mesmo os dois. Então eu não tenho mais aquela chance de migrar.
Não, eu vou começar aqui, daqui a pouco eu migro. Pessoal, você colocou um cara para rodar no Chatwood, você não vai migrar ele. Eu não posso desligar ele, eu não vou ter tempo de fazer um backup, um dump, um restore, não vou ter. Então é uma ilusão muito grande a gente achar que, não, Luiz, vamos rodar aqui, cara, depois a gente vê isso aí. Geralmente não dá certo. Então meu papel, pessoal, como embaixador do NateN, do Chatwood também, né, é vir aqui e trazer para vocês essa real. É possível? É possível. Dá para aprender rodando um negócio simples? Dá muito bem para aprender rodando um negócio simples. Mas a hora que você entrar pro jogo, você tem que pôr um uniforme de time, uma chuteira de jogo, uma meia de jogo. Não dá para você jogar o jogo com o uniforme do treino. É importantíssimo entender isso. Tá? E por mais tentador que seja, vai gerar um débito técnico, vai gerar uma correria depois para vocês que vocês não precisam, tá, gente? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? E aqui, pessoal, tem então esse meu Swarm. Ele é um Swarm normal. Ele é o mesmo Swarm que vocês usam no curso. Qual que é a diferença? A diferença é que todos eles são managers. Todos eles sendo managers, se um cai, o outro assume. Simples, tá? A diferença é que eles vão ter um túnel ao invés de ter um proxy reverso simples, que é o Traffic. Nada contra o Traffic serve muito bem a gente aqui, mas quando eu vou tocar nesse assunto de disponibilidade, é inviável. Eu vou ter que vir aqui e pegar um túnel, tá? Porque pelo túnel eu vou ter algumas facilidades. Além disso, pessoal, além de ser mais simples e mais fácil, o túnel tem uma grande vantagem de eu poder vir aqui e gerenciar ele por uma interface. Se eu for olhar para o universo do Traffic, eu vou vir aqui no meu stack, eu vou abrir aqui meu NateN, eu vou ter que clicar aqui no meu stack, eu vou lá no finalzinho do meu stack, por mais que eu documente para vocês, tudo mastigadinho aqui, ó, eu ainda vou ter que vir aqui, ó, e configurar aqui as coisas, né? De novo, isso aqui serve muito bem para gente. Só que a proposta do túnel é sair de lá e vir para cá, ó. Eu vou vir aqui no meu túnel, eu vou falar assim, nossa, cara, olha só, o meu NateN High disponibilidade aqui, ó, que tem conector do Cloudflare D, esse aqui é o do conector, olha, faz 7 horas que está disponível, o status dele agora é de íntegro, eu posso vir aqui e configurar ele, eu posso rodar ele em mais máquinas. Pessoal, eu posso colocar no meu túnel uma máquina Windows, uma máquina Linux, o meu PC aqui da minha casa, eu posso pegar a máquina em outros provedores, eu posso fazer um mix de nuvem híbrida e rodar uma parte na nuvem, uma parte aqui em casa, uma parte na Hafner, uma parte no DigitalOcean. Simplesmente vai conversar, vai funcionar, tá? Porque o túnel vai permitir isso daí. Eu vou poder vir aqui, ó, e configurar os mesmos hosts. Olha que legal, pessoal. Quando chegar uma requisição em webhooks HA.agência Synca, eu vou encaminhar para o meu túnel lá para o serviço NateN Webhook 2.5678. Exatamente a mesma coisa que eu faço aqui no Traffic. Eu vou criar um serviço, eu criei um serviço aqui nos meus routers, chamado NateN Editor, que é o nome do meu serviço, e eu vou apontar ele para 5678, que é a porta dele, quando chegar uma requisição nesse endereço aqui. Eu trouxe do editor do stack lá para o painel do Cloudflare. Luiz, e quando chegar um /MCP? Eu vou ter que vir aqui, criar um outro stack, tudo certinho, mas lá no Cloudflare eu posso criar minhas regrinhas lá. Eu posso lá naquele painel criar regrinhas para webhooks específicos serem enviados para serviços específicos. Luiz, seguinte, cara, eu vou ter um webhook aqui que é do cliente A e um outro webhook que é do cliente B. Eu posso criar no meu Swarm eles em máquinas diferentes. Lá pelo meu serviço do Cloudflare D, eu posso criar uma regrinha. Olha, quando chegar uma mensagem para esse cara aqui, encaminha para esse webhook. Quando chegar o do cliente B, encaminha para o webhook dele. Assim eu escalo até o ingresso, escalo até a entrada de informação do meu webhook. Eu consigo ter uma alta disponibilidade, uma alta escalabilidade, inclusive separando webhooks por container específico. Muito sistema, pessoal, sempre tem esse ponto de gargalo, sempre tem esse ponto de falha, esse SPOF, que é o seguinte, é um webhook que recebe uma carga gigante, que talvez, somando todos os outros webhooks dessa instalação, não dá a quantidade desse outro webhook aqui. O que eu vou fazer ali no túnel? Eu vou criar 2 serviços, eu vou apontar esse webhook problemático para um serviço só dele,
E aqueles outros, todos os webhooks normais, eu vou agrupar todos e vou encaminhar para um outro serviço do webhook. Se esse cara travar, ele está isolado dos outros. Se algum deles der problema, está isolado do principal. E assim vai. Eu consigo ter flexibilidade de vir num painelzinho extremamente simples, vir aqui, ó, e criar as minhas regras. Eu consigo vir aqui agora fazer isso, eu consigo fazer isso por API, eu consigo, com a mão nas costas, vir aqui e criar outra regra específica. Eu posso deixar 10 serviços diferentes do webhook na minha infra, espalhado nos meus managers, e por aqui eu vou falar assim, pô, vou jogar isso aqui para cá, agora isso aqui vai para lá. Fica muito mais fácil para mim. Eu tenho literalmente a infra nas mãos, num painel simples e fácil, de uma empresa top demais, que é o Cloudflare. Então, de novo, tá, gente? Não é demérito do Traffic, é que ele foi feito de uma maneira. Eu estou mostrando para você uma outra maneira, uma outra proposta, uma outra abordagem de ter o mesmo resultado, de usar os mesmos recursos, o mesmo tipo de roteamento, mas uma interface mais simples, mais amigável, e que eu consigo criar algo mais escalável e mais disponível. Então, o Traffic tem sim o seu papel, sempre teve, usamos ele há muitos e muitos e muitos anos. Porém, surgiram novas necessidades, surgiram novas opções. Hoje, o NHN, pessoal, ele não pode ficar fora do ar. Nele eu recebo o webhook, nele eu tenho meus MCPs, nele eu tenho agentes de IA 24 horas conversando. A gente deixou de ter só aqueles webhooks de integração e passou a ter pessoa falando. Uma pessoa que chama um agente e ele não responde, é dinheiro perdido. Um lead que vende um anúncio e eu não consigo pegar a informação dele porque o webhook está fora do ar, é dinheiro perdido. Então, hoje, temos novas necessidades, temos uma nova abordagem de como gerenciar a infra, como montar um cluster. Hoje, eu tenho um acesso muito mais fácil a túnel, né, ligando aqui a minha infra ao mundo externo. Né? Então, assim, eu consigo escalar melhor e eu consigo transformar o meu sistema no ar. Né? E com uma arquitetura assim, você nunca vai parar de crescer. Você vai conseguir acompanhar a mudança. Você vai poder ter uma tranquilidade com você mesmo, que você é capaz de oferecer esse serviço para o cliente. E olha só, pessoal, o Edson sabe, dá uma dor no coração quando a gente pega a galera muito boa de negociação, que tem um agente legal e que tá tudo, a infra tá só os pedaços só. Porque não adianta, os caras ficam desesperados. E aí, pessoal, tem uma outra questão aqui que não é a gente ficar de palestrinha, não, mas no meu caso aqui, pessoal, eu sou mentor. Eu tenho que passar para vocês, jogar real em vocês às vezes. Tem duas coisas que fazem uma pessoa mudar. Duas coisas. A primeira é o conhecimento. O conhecimento liberta você, né, inclusive de você mesmo. E a segunda é um trauma muito grande. Eu vou contar para vocês um exemplo meu, tá, gente? Eu estou aqui começando a fazer, né, os agentes de IA e me envolvi lá com o universo da nutrição. Né? Então, como vocês sabem, como vocês podem ver, o professor está um pouco fora do peso, né? E nessa de começar a estudar o universo da nutrição para montar os agentes, eu acabei estudando um pouquinho mais sobre alimentos, fiquei curioso sobre esse assunto. Isso aí me motivou a querer emagrecer. Então, olha como é que o conhecimento, às vezes, está ali na cara, está ali tudo claro para a gente. Mas pela falta de conhecimento, eu não tenho esse impulso para poder fazer alguma coisa. Então, nessa da gente começar a criar aqui os agentes de IA, eu estudar um pouquinho mais, tudo, eu fiquei curioso, eu fui ver e esse conhecimento me libertou agora do que ter uma vida saudável, né? Então, eu não precisei chegar no ponto da dor, eu não precisei chegar no ponto de ter um cliente pondo pressão em mim para você poder resolver a infra dele. Eu não precisei chegar no ponto de ficar fora do ar, o cara me ameaçando, e a gente sabe como é que é o mercado, vocês sabem, ninguém aqui é inocente. Apesar de muita gente vender para vocês, que é tudo muito fácil, não, ó, importa aí, ó, que vocês vão ganhar grana. Pessoal, rodou dinheiro, tem grana envolvida, a pressão tá ali. Ninguém vai querer dar para você um dinheiro e falar assim, não, cara, se parar, tá tudo certo. Não existe isso, tá? E quanto mais você cobrar, maior vai ser a pressão. É assim que o mercado funciona, pessoal, desde que o mundo é mundo. Né? Então, contei para vocês o meu caso, que o conhecimento me ajudou, graças a Deus, eu pude evitar aí uma série de doenças, que eu fiz os exames, graças a Deus eu não tenho, mas poderia chegar nesse ponto. Eu poderia chegar no ponto da doença, de um apelo emocional muito grande, de uma situação desgastante, emocionalmente ou fisicamente, promover a mudança em mim.
Então eu acho que vocês, pessoal, vocês sabem que eu tive burnout, vocês sabem que eu passei por poucas e boas alguns anos atrás, que me motivou a ter a Promovweb, que me motivou a trabalhar com a NHN, e eu tenho uma missão com vocês, que é não deixar vocês cair nessa, né? Eu tive um caso real disso, e eu sei o peso que é a gente viver assim, tá, gente? É um negócio que não é legal. Então, essa questão de infra, ela é fundamental, porque isso aí é o principal ponto de boa parte dos problemas da maioria das pessoas. E como vocês podem ver aqui, pessoal, é simples, tá? Lá no curso é mais simples ainda, que lá no curso eu mastigo o máximo possível que eu posso mastigar para vocês, tá? Mas é importante dar valor para isso. Não subestime a infra, tá bom? Não subestime a infra. E aqui, vocês vão perceber nos stacks, né, que é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. Aonde mais eu posso colocar, eu posso trabalhar o meu SPOF? Então, olha só, pessoal, aqui no meu desenho, eu posso vir aqui, ó, e eu vou ter o meu NHN, né? Eu vou vir aqui e vou pôr o meu NHN. Só que o meu NHN, ele possui algumas dependências. O meu NHN tem um Postgres, ele tem um Redis. O meu NHN talvez tenha aqui uma fila, um Rabbit, um SQS, um Supabase, né? Muita gente, né, acaba colocando aqui também no seu NHN algum sistema paralelo aí de functions. O meu NHN também vai ter um MCP, geralmente. Então, quando você olha ao redor, se esse cara aqui para você. Se esse para, também para. Se esse aqui e esse aqui parar, então, terra arrasada, né? Então, quando eu começo a olhar, pessoal, eu começo a perceber que talvez comece a ficar interessante eu abrir mão de gerenciar algumas coisas e começar a navegar, a andar em ambientes gerenciados. Ambientes onde eu estou terceirizando para alguém a responsabilidade de oferecer um serviço para mim, né? Estamos passando por uma série de problemas hoje com APIs não oficiais de WhatsApp e é justamente isso, terceirizar a responsabilidade. Para quem eu vou ligar e qual é o telefone que vai tocar a hora que der errado, sabendo o que vai dar errado em algum momento. Então, nesse caso aqui, pessoal, nesse desenho, eu recomendo para vocês um Supabase. Um Supabase, ele é facilmente escalável. Lá nele, você dá um botão nele, você cria uma réplica. Não o self-hosted, o SaaS. O SaaS é gerenciado. Estou pagando para o Supabase para que ele me ofereça um bom serviço. O mesmo vale para o Redis. Eu pago Redis, $3 por mês eu pago de Redis, para eu não ter problema de Redis no meu NHN. $3 por mês é suficiente para rodar o meu NHN e o meu Chatwood. Com painel, com notificação, com réplica, com backup, com tudo, né? Então, às vezes, convém eu pegar os meus SPOF e falar assim, gente, será que não é legal a gente tirar fora isso daqui? Será que não convém eu não trabalhar com esse cara dentro da minha infra? É uma questão também que eu acho que vocês comecem a refletir, comecem a pensar. Muita gente vai se encaixar nessa situação e falar, pô, Luiz, cansei de brigar com o Postgres, cansei de brigar com o Redis, tá na hora de eu gastar um pouquinho mais aqui e falar assim, ó, agora eu quero ter um telefone para me ligar. Eu cansei do meu telefone, do meu número aqui, ser o que toca. Eu quero tocar o telefone de alguém, tá, gente? Então, tudo isso eu acho que é interessante em algum momento de vocês virem aqui e terceirizarem a fila, as funções. Pô, lá no Supabase, pessoal, vocês vão pagar $2 por milhão de execução. Pô, coloca lá seu webhook, tira o seu webhook da NHN, né? De lá, já põe na fila direto. Ou põe na própria fila do Supabase mesmo, depois você faz um pulo em busca. Tem tudo isso no curso. Tem tudo isso no curso. O NHN Experts, ele é todinho voltado para isso, para tirar vocês de enrascada, né? O Edson fala sempre disso, né? Pessoal, Luiz, ali a gente assiste para poder não, pessoal, não que vocês não vão ter problema, mas é que ali eu consigo tirar um monte de casca de banana na sua frente, né? E a hora que der um pau, vocês fizeram, vocês sabem aonde arrumar. E isso aí é um outro ponto importante. Você ter controle da sua empresa. Você tem controle do seu produto. A hora que esse cara que falhar,
você sabe olhar um log dele, você sabe até dizer pra gente no suporte ali o que foi, o que aconteceu. A hora que esse cara aqui ficar fora do ar, que mensagem que foi? Tem como recuperar? Tem backup dele? Temos um curso só de backup, temos um curso de migração. E a hora que você fala assim, Luiz, eu vou ter que ir embora desse servidor aqui, cara, eu vou para outro servidor. Até quando você vai ficar dependendo dos outros para você poder crescer, para você resolver o problema dos seus clientes, né? Nem sempre é legal isso aí, pessoal. Eu sei que no começo é legal pegar atalho. Eu também, quando começo as coisas, eu pego atalho. Mas chega um ponto que a minha empresa tem que estar na minha mão, né, pessoal? A gente conhece a frase antiga já aí, o boi engorda com o olho do dono. É isso daí, pessoal. É isso daí. Eu tenho que saber como estão as minhas coisas, como está o meu produto, como está o meu serviço. O cliente me contratou. Tudo isso, pessoal, porque eu tô com preguiça de assistir meia hora de um curso, uma hora de um curso. Para poder chegar aqui, na hora que esse Redis parar, eu saber o que eu tô perdendo. Pô, perdi a fila, talvez perdi um cache. Ah, depois eu refaço o cache. Pô, não posso perder essa fila. Não pode perder essa fila? Não. Então você tem que usar essa fila aqui, ó. Tem que usar ela junto, usar um Rabbit junto. Porque daí você tira dessa fila e põe na outra. Tem que saber disso, pessoal. O cliente, ele tá contratando você para você resolver o problema dele, né? Então você tem que saber resolver esses problemas aí. E muitas vezes resolver os próprios problemas, tá? Então acho que é um ponto importante da gente conversar aqui, tá, gente? E voltando aqui, pessoal, nessa minha topologia, vocês podem ver, ó, que eu estou rodando normalmente o meu Postgres, o meu Redis lá no servidor de banco de dados. E você que é aluno sabe muito bem por que eu tenho que ter um servidor de banco de dados, para ele ter espaço em disco suficiente para ele, para que se a minha aplicação aqui, por algum motivo, enlouquecer, ela nunca vai poder derrubar o meu banco de dados por falta de CPU, falta de memória, porque isso vai corromper o seu banco de dados. Se eu não faço um bom serviço de gestão de imagens e vim aqui, ó, e tem imagens para dedéu aqui, ó, tem bastante imagem aqui, ó. Chega uma hora que isso aqui enche a ponto de acabar com o espaço em disco. Ou, por algum motivo, você começou a salvar um montão de coisa no seu NHN. Eu estou concorrendo com o chat útil, as imagens de chat útil, o sistema, mais os dados do banco de dados, mais os dados do Redis, mais os dados da fila. Pessoal, o VPS tem 80 GB de espaço, é coisinha pequena. Seu celular tem muito mais espaço do que a sua VPS. É importante você perceber isso. Às vezes você valoriza um negócio que não é tão importante assim e o que é valiosíssimo. Não é questão de financeira, não, pessoal. É questão de tudo, de negócio mesmo. Você vai dar um mínimo para ele. Então, aqui no curso eu já começo com essa ideia. Vamos ter o banquinho ali, né? Se der pau aqui, o banquinho está protegido. Eu posso ter quantos managers eu quiser, eu posso ter quantos workers eu quiser. A minha maquinazinha de banco de dados está ali. Melhor ainda, eu não ter ela, eu colocar ela no serviço gerenciado. Aí, ó, filezinho, tá, gente? Então, essa arquitetura aqui, ela é bem simples mesmo, para que vocês possam vir aqui trabalhar. E, de novo, tá, gente? Aqui, relação a custo, tranquilo. Ou eu pego uma máquina grande e eu pago X nela, ou eu pego duas pequenas, três pequenas. Talvez eu vou pagar o mesmo X. E mesmo que eu pague um pouquinho a mais, eu vou ter menos dor de cabeça. Eu vou ter mais tranquilidade. Eu vou poder ir ali na esquina e voltar e saber assim, pô, se parou um, eu tenho outros dois rodando. Eu posso ter 5, pô, se parou um, eu tenho 4 rodando. Se parou a Hetzner, eu tenho o Linode rodando, eu tenho o DigitalOcean rodando. Isso, pessoal, de novo, tá? É para você ter paz com você mesmo. É para você oferecer para o seu cliente algo de mais qualidade, para você prolongar o serviço com ele, para você aumentar a confiança nele e você não perder oportunidades que aparecem na sua frente. Tá? Muita gente tem problema hoje com infra porque quer recorrer à facilidade, rapidinho quebra a cara. De novo, tá, gente? Antes demorava, viu? Antes valia a pena, que demorava. Pô, 6 meses, 3 meses, até o negócio engrenar. Hoje não. Hoje vivemos uma outra realidade. Hoje ele já começa engrenando. Então não tem como eu brincar com isso daí mais. Não tem como eu querer ficar só depender de atalho, né? Para você poder ficar nisso. Além do mais, você perde a chance de prestar consultoria, de vender esse tipo de serviço. É um serviço muito vendável. Esse aqui de infra, pessoal, você faz muito dinheiro com ele. Então não perde a chance não, tá? Para você poder fazer isso daí e quem sabe até cobrar mais pela sua solução, pela segurança que você dá. Na hora de negociar, na hora de apertar a mão, na hora de pôr no contrato, olha, o seu sistema, o seu agente tem alta disponibilidade,
estando disponível em 3 dos maiores provedores de VPS. É isso. Quem sabe isso não faz você ganhar um pouquinho mais. Não é ficar entregando infinitamente. Talvez dando um pouco mais de segurança é o que a pessoa quer. Ainda mais, pessoal, aquela frase, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de barbante. Às vezes o cara já teve problema com outro sistema, já teve problema com outro fornecedor. Quando chega em você e ele vê que você é sério e que você vai lá e faz o dever de casa, ajuda a quebrar a objeção, ajuda você a melhorar a sua venda, tá, gente? Então, eu acho que vale muito a pena para vocês trabalharem com isso. E, de novo, tá, gente? Infra não é despesa, é investimento. Tá? Quanto mais você investir na infra, menos dor de cabeça. O mais caro para mim hoje, pessoal, eu estou quase com 40 anos. O que é mais caro para mim hoje é aquele dia que eu separei para fazer alguma coisa com meus filhos, com a minha esposa aqui, e eu não poder fazer. Por que eu não vou poder fazer? Porque tem um cliente parado, tem um cliente com problema. E às vezes você consegue resolver isso daí, melhorando o seu contrato, melhorando suas propostas, sendo mais transparente com o seu cliente. Cliente, seguinte, ó, vamos fazer um termo aqui do seguinte: você quer reduzir custo? Então eu vou rodar uma VPS só. Mas ó, já conversamos que se aumentar $15, eu coloco mais uma. Pô, com 2, cara, vai ficar melhor. Vamos dormir. Né? Se der pau no DigitalOcean, a Hetzner assume. Se der pau na Hetzner, o DigitalOcean assume. Isso, pessoal, é conversa. É você chegar de verdade, olhar no olho. E se você aprendeu, se você se dedicou, se você se esforçou, você fica até mais à vontade de fazer isso. Muita gente não quer crescer, se sabota. Muita gente tem medo, tem receio, até brinca quando alguém fala, pô, vendi um workflow por R$5.000, vendi um workflow por R$10.000. Por quê? Porque ele mede com a própria régua. Ele mede a régua de que ele não quer aprender, ele só quer fazer atalho, ele acha que infra é só rodar comandinho, o cara não tem noção do quadro todo, ele só enxerga um pedacinho da imagem ali e começa a medir por isso daí. Para você é bom, porque quanto mais pessoas eu tenho olhando só uma partezinha do quadro, sobra mais espaço para você. A minha preocupação é, será que você não está olhando só um pedacinho do quadro? Eu estou preocupado com isso, né? Então eu acho, pessoal, que tem vaga para todo mundo, tem opções, tem o curso, tem o suporte. No suporte a gente ajuda você. Não é só o curso vai educar vocês, treinar vocês, ensinar vocês, mas no dia a dia tem desafio. E é por isso que temos o suporte ao vivo para você entrar, mostrar a tela. Temos o suporte por ticket, quando você quer uma coisa mais de 1 para 1 ali, da gente poder olhar a sua infra e dar para você um diagnóstico. E também temos, pessoal, né, aqui no nosso caso, consultoria. Então você quer uma vistoria, você quer que a gente dê uma olhadinha para você, uma auditoria, um diagnóstico, eu, o Edson, o Lucas, o Emerson, a gente faz auditoria para vocês, a gente olha a sua infra. É melhor a gente, né, prevenir do que a gente remediar. Tá, gente? Inclusive, a gente dificilmente pega sistema parado. Porque ali, pessoal, já não tem mais o que fazer mesmo. Ali eu vou ter que resolver um problema que não foi eu que criei. Tá? Então, eu não gosto disso aí. Não sou dessa. Mas se você fala assim, Luiz, tem como marcar uma reunião, cara, pra gente poder olhar a infra? Tem, pessoal. Fala com o nosso comercial lá, que eles vão achar um espacinho na agenda ali, comigo, com o Edson, pra gente poder fazer isso daí. Tá? Porque é importante. Tem gente que não quer fazer curso, e eu entendo. Tem gente que quer acelerar, quer fazer o curso. O Edson sabe, tem uma galera, uma penca de aluno que está fazendo o curso, mas também contrata consultoria. Por quê? Porque ele entende que é um processo, ele entende que é uma jornada, ele quer encurtar a jornada. Como que ele vai encurtar a jornada? Chamando a gente para ajudar ele. Então, além do conteúdo que ele comprou, ele pode chamar a gente para poder encurtar a jornada ali. Fala com o nosso comercial lá, que eles vão ajudar vocês, vão entender o que você precisa para ver para você o que a gente pode fazer para você para encurtar a sua jornada, para tirar você de uma fria. Tá montando um SaaS, tá montando uma SDR, quer entrar no mercado, quer pegar cliente grande, tá com medo, a auditoria serve para isso. Para a gente poder falar assim, cara, vai que tá legal. Ou então não. Infelizmente é assim, tá, gente? Tem auditoria que a gente faz, que fala, meu irmão, olha, vamos agradecer a Deus que até agora não caiu nada, porque tá na beira do precipício, né? Então, às vezes, pessoal, tem que fazer isso aí. Eu acho que convém. Tem tempo, gosta de aprender, faz o curso. Você vai ficar liberto, não depende de ninguém, depende nem de mim. Agora, quer acelerar um pouquinho, eu ainda aconselho a fazer o curso, porque, de novo, vai libertar você disso daí. Mas está sem tempo ou quer acelerar, você pode chamar a gente aqui, com o maior prazer, a gente vai ajudar vocês aí, tá bom, pessoal? E também tem o nosso grupo do WhatsApp, né? Você que quer entrar no grupo, gosta de participar de grupo, pode bater papo,
Pô, Luiz, eu curto pra caramba, cara, ficar ali interagindo com a galera. De vez em quando eu vou lá, respondo, às vezes o Wes também responde. A gente não dá suporte no grupo, tá, gente? O suporte, ou ele é ao vivo, ou ele é na nossa comunidade lá no fórum. Mas o grupão aqui, ó, esse grupo é legal. Você entra, conversa, bate papo, conhece gente legal ali. Já nasceu em empresa dos grupos, a gente já viu muita sociedade se formar no grupo, a gente já viu muita gente crescer profissionalmente, vendendo consultoria também, chamando a galera para poder apresentar um sistema. Tem muita coisa que aqui na Promo Vibe eu faço questão. Eu não quero que vocês fiquem dependentes de mim. Eu quero que vocês cresçam e que vocês, de alguma forma, lembrem de mim. Pô, cara, ali é um lugar que eu quero ficar, porque eu sei que o dia que eu precisar, eu vou ter ajuda. O dia que eu tiver com uma dúvida, eu sei que eu vou entrar no suporte, eles vão tirar a minha dúvida. O dia que travar alguma coisa, eu sei que de alguma forma, ou através de uma consultoria, ou do próprio suporte, eles vão me ajudar a resolver. Eu quero ajudar vocês a crescerem, ajudar vocês a ficarem livres, né? E por conta própria aí, vocês tomarem conta da sua carreira, tá, gente? Eu acho que é importante falar sobre isso, né? O nosso objetivo aqui não é, nunca vai ser prender vocês, criar algum tipo de dependência em vocês, tá? Uma vez que você fez o curso de Docker, você vai ver o que é ter liberdade aí, tá? Pessoal, muito obrigado por terem participado aqui desse Hangout, desse evento. A cada 15 dias eu vou fazer um evento gratuito e online desse com vocês. E você que gostou, o nosso suporte é assim, as nossas aulas também são assim. Eu gravo as aulas ao vivo para poder ter essa proximidade, ter esse feedback ali em tempo real de como é que tá o conteúdo, o que eles acharam. Depois tem uma sessão de perguntas. Então aqui na Promoveb, além do conteúdo gravado, ele é gravado ao vivo com vocês para a gente poder ter esse feedback, tá? Muito obrigado. Avalie aqui o vídeo. Você no YouTube, comenta aqui o que você achou desse Hangout. Um abraço, pessoal. Espero muito ter esclarecido aí algumas dúvidas para vocês. Até mais.